Muito bem, irmãos, vamos continuar nosso estudo bíblico então, citando nosso versículo-chave. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, nós estamos agora na lição 7, parte 2, da prisão para o palácio. Deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, nós não vamos ler todo o texto, mas alguns versículos. Quando nós vimos José pela última vez, né, ele estava em um lugar de dificuldades, mas ainda estava servindo o Senhor fielmente. Quando o mordomo foi libertado da prisão, cumprindo então o sonho, como José havia interpretado. Infelizmente, ele esqueceu tudo sobre José, né? Para o desapontamento, decepção de José, que ficou lá aguardando, e o tempo foi passando, 2 anos se passaram, Gênesis 40, versículos 23. E no nosso texto de hoje, nós vamos ver a mão invisível de Deus ali operando na vida de José. Nós vamos ver como o Senhor sabe onde nós estamos e no seu próprio tempo, né? Ele sabe como nos tirar das prisões e até nos colocar em palácio, se for da sua vontade. Então, Gênesis 41, os primeiros versículos ali, até o versículo 14, nós vemos José e a providência. Parecia que Deus havia abandonado José, só parecia, porque Deus estava trabalhando nos bastidores para realizar seus propósitos eternos. E Deus usou 3 reviravoltas surpreendentes de eventos para trazer a libertação de José da prisão. Deus usou ali os longos anos da prisão para ensinar a José paciência, dependência. Deus colocou José em uma sala de espera e deixou ele ali até que algumas lições muito valiosas tivessem sido aprendidas. Nós vemos esses sonhos providenciais, né? O versículo 8 diz que Faraó estava perturbado. Irmãos, Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo do coração do rei. Como nós vemos lá em Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Vamos ler o versículo 14. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante Faraó. Então aqui o contexto, né? O mordomo, ele finalmente se lembra de José, conta a história ao Faraó, e José então é libertado da prisão e levado ao palácio. Então nós vemos como ele foi libertado providencialmente. A mão de Deus é vista aqui numa sequência de eventos. José é levado ao faraó somente quando o faraó foi levado a um lugar de desespero. José é levado ao faraó somente quando o faraó foi levado a esse lugar de desespero. Porque Deus nunca chega cedo demais e ele jamais vai estar um segundo atrasado. Então, nós vamos agora para a segunda parte do nosso. Essa foi uma recapitulação, né? Agora vamos para a segunda parte, José e Faraó, ali nos versículos 35 em diante, nós vemos a declaração de José.
José está diante do faraó agora e ouve enquanto o rei explica seu dilema, o seu sonho. José ouve o sonho e dá então a faraó uma interpretação. Mas antes de fazer isso, José demonstra uma verdadeira humildade, porque ele aponta Faraó para o Senhor. Depois de tudo que ele tinha passado, José não está ali amargurado, mas está buscando então aquela oportunidade, né? Ele estava buscando ativamente maneiras de trazer glória e honra ao Senhor. Ele não está chateado com os atrasos, os problemas que ele teve que enfrentar como escravo, como prisioneiro. Ele imediatamente vê, então, a providência de Deus em tudo que estava acontecendo com ele, né? A providência de Deus em ação. E é rápido em usar essa oportunidade agora para magnificar o Senhor. Para José, tudo é sobre o Senhor. Na mente de José, José não importa. As suas batalhas não importam. Até mesmo o faraó não importava. Tudo que importa é o Senhor e a sua glória. Nós temos que aprender isso, irmãos. É uma grande verdade de que Deus ordena cada momento das nossas vidas. E isso vai mudar a nossa perspectiva, né? Olha o que diz Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se nós pudéssemos compreender bem essa verdade, né, de que estamos onde estamos porque Deus nos colocou aqui para seus próprios propósitos, isso vai aumentar nossa fé, concentrar nossa fé. Temos que entender essa verdade de que Ele está trabalhando em cada detalhe da nossa vida, né, para a glória dele e para o nosso bem. Isso faz com que as nossas prisões, a sala de espera da nossa vida, seja muito mais suportável. Não é o que diz o nosso versículo? Romanos 8, 28? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa todas as coisas. Nós temos responsabilidades, porém Deus é soberano. E quando confiamos no Senhor, Ele endireita as nossas veredas. Isso não quer dizer que tudo será um mar de rosas nesse mundo. No mundo tereis aflições, como Jesus disse. Mas essas aflições fazem parte do propósito de Deus. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, como disse Pedro, né? Encomendem as suas almas ao fiel Criador. Veja comigo, 2 Coríntios 4, 17 a 18. 2 Coríntios 4, 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nosso Deus é digno de todo louvor, mesmo no meio dos dias mais sombrios da nossa vida, mesmo quando nossos corações estão quebrantados. Afinal, você e eu não importa, né? não importamos. Tudo que realmente importa é o Senhor, a sua glória, a sua vontade. Temos Gênesis 41, versículos 33 a 36. Gênesis 41, 33 a 36. Portanto,
Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que se vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. José sabia que Deus estava ali naquele momento. Assim, ele fez com que nenhum outro escravo teria ousado fazer. Ele não só diz a Faraó o que está prestes a acontecer ali no Egito, mas ele diz ao Faraó o que ele devia fazer sobre isso. O plano dele é triplo. Primeiro, ele recomenda encontrar um homem sábio para supervisionar o projeto. Segundo, ele recomenda, então, reunir 20% de todo o alimento produzido durante aqueles 7 anos de abundância. E, em terceiro lugar, então, ele recomenda armazenar esse alimento e usar esse alimento para alimentar a população durante aqueles 7 anos de fome. Então, o plano de José é um plano incrível. É simples, mas será muito eficaz. Não só o povo será capaz de comer durante aquele período de fome, mas o Egito vai ter milho de sobra. Então, esse plano não se originou ali na cabeça de José, né? Deus que colocou aquilo no coração de José. E então ele compartilha com o rei. Deus usou um escravo para definir a política de um reino. É incrível observar quem o Senhor vai usar para cumprir os seus propósitos neste mundo. Ele usa alguns dos candidatos mais improváveis, imagináveis, né? Quem senão Deus teria escolhido Moisés, Davi, Gideão, até mesmo Paulo de Tarso? Quem senão Deus teria escolhido pessoas como você e eu, né, para servi-lo nestes dias? Mas esta é a especialidade de Deus. Olha comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem são essas pessoas loucas, né? Insensatas, né? Fracas? Somos nós, irmãos. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo olhou ali para os irmãos da igreja de Corinto e falou: deem uma olhada, reparem bem, olhem bem um no rosto do outro aí. Quem somos nós, né? Quando a gente se olha assim, né? Como um grupo, quem somos nós? Nós não podemos nos gloriar, mas Deus, ele usa pessoas humildes, desprezadas, né? Que não são, porque tem aqueles que se acham, né? Aqueles que são alguma coisa nesse mundo que na verdade não são nada. E nós que não somos nada, Deus está usando para sua honra e para sua glória. Assim, ninguém pode se vangloriar na presença de Deus. Então, aqui chegamos no nosso terceiro ponto, José e a sua promoção, dos versículos 37 a 41.
nós vemos aqui a nova posição de José. Faraó gosta do plano de José e decide que ele nunca encontraria outro homem tão sábio quanto José para administrar esse plano. E em um instante, né, José deixou de ser então um escravo, um prisioneiro, para ficar atrás apenas de Faraó. Vamos ler ali Gênesis 41, 39 a 40. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ele foi promovido de ser mais do que líder, né, de alguns prisioneiros na prisão, para governar toda a nação. Nessa posição, ele tinha todos os direitos e poderes do rei. Na ausência do rei, ele ia funcionar nessa capacidade. Ninguém, além de Deus, poderia realizar algo tão surpreendente quanto isso. Faraó até reconheceu a mão do Senhor sobre José e deu a Deus a glória pelo que havia acontecido. Nós vemos em Gênesis 41, versículos 42 a 44, o novo poder de José. José recebe então todos os emblemas de autoridade. Ele é colocado na segunda carruagem, logo atrás de Faraó. Para onde quer que ele ia, as pessoas eram ordenadas então a se ajoelharem diante dele em respeito, reverência. E um dia o escravo se tornou então o soberano. O prisioneiro saiu da prisão e passou a residir no palácio. Foi uma mudança de vida tão poderosa e drástica para José, mas foi toda a obra de Deus, né, realizada ali na vida dele. E aí nós vemos as novas posses de José. Quando o faraó promoveu a José, ele deu a ele algumas novas posses, né, que iam acompanhar nessa nova posição. Primeiramente, ele deu um anel. Esse anel era o sinete, né, de Faraó. Quando se fazia um documento, o rei carimbava com seu anel. Simbolizava a autoridade de José agora para agir como se fosse o próprio Faraó. Foi dada a autoridade para ele para assinar o nome no nome do rei. Ele também recebeu um manto. José havia perdido o manto que lhe fora dado por seu pai. Agora, o manto dizia que ele era o chefe, né? O grande chefe, abaixo de Faraó, mas o grande governador do Egito. Quando ele recebeu aquele manto do pai dele, ele era para ser o chefe da família. Mas foi por pouco tempo, né? Só teve um período curto de tempo aquela autoridade. Ele havia perdido um manto também quando ele fugiu da casa da dona Potifar, né? Da mulher de Potifar. Aquele manto identificava ele como escravo. Também ele possuiu aquele manto apenas por um período curto de tempo. Porém, o manto que ele recebeu agora durou quase 80 anos. E ele recebeu então a corrente de ouro. Essa corrente dizia a todos, né, todas as pessoas que viam José, que ele era um homem que devia ser reverenciado, respeitado. Quando ele passava, as pessoas se curvavam aos pés dele. Então, quando Deus deu essas coisas para José, Deus estava permitindo que ele tivesse ali uma visão parcial, né, do cumprimento dos sonhos
que ele teve alguns anos antes, lá em Gênesis 37, lembra disso? Então, quando José andava na carruagem, observando, né, o povo se curvar diante dele, ele deve certamente dado louvor a Deus pela graça, pela providência de Deus. Deus havia tirado ele daquele poço, né? Deixado ele passar por uma prisão, mas no final trouxe ele para o palácio. Pode imaginar a conversa que teve naquele dia o Potifar com a mulher dele? Há momentos em que nós pensamos que fomos esquecidos por Deus, não é? Há momentos em que a gente pensa que as rotas da providência de Deus nos atropelaram, né? Nos deixaram numa estrada morta lá ao lado da estrada da vida. Mas apenas aparece assim. As coisas só aparecem, né? Mas Deus tem um plano e Ele pode mudar nossa situação num instante de tempo, né? Jesus falou e a tempestade parou. Jesus falou e um morto chamado Lázaro, né, se levantou. Jesus falou e o universo surgiu. Então, onde é que você se encontra hoje, querido irmão, irmã? Deus sabe tudo da sua vida. Deus vê quando você passa por momentos que parece uma prisão, né? Deus conhece a sua dor, mesmo que você tenha um sorriso no rosto e as pessoas perguntam como vai e você diga tudo bem, mas Deus sabe que não está tudo bem. Mesmo assim, você deve confiar que com o Senhor realmente está tudo bem, né? Então você não está mentindo, mas não deve ignorar a dor, não deve ignorar aquelas dificuldades. Isso não é só psicológico, é real. Todavia, né, essas aflições que Jesus disse que íamos passar, nós passamos por ela com a presença do Senhor conosco, com o conhecimento de que Deus tem o controle das nossas vidas. Que o momento que passamos de sofrimento é por pouco tempo, né? E Ele um dia vai nos elevar. Então, um dia Ele vai nos livrar de qualquer tipo de escravidão, sofrimento. Até lá, vamos nos manter fiéis, vamos amar o Senhor, vamos crescer onde estamos plantados, né? Procurando maneiras de glorificar o Senhor. Vamos esperar, vamos aguardar. Um dia, Deus vai nos levantar, né? E assim como o Jó, ele passou semanas, meses, a Bíblia não fala quanto tempo, mas de repente o Senhor o levantou daquela situação difícil. Isso pode acontecer na sua vida, pode já acontecer algumas coisas na minha vida, só temos que aguardar. Então, o que é que nós tiramos de lição aqui, irmãos? Tem várias lições, né? Mas algumas se destacam como sendo de extrema importância para os crentes. Deus está no controle da nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida, mesmo que nós não podemos ver, né? Ele está nos bastidores. Ele tem um plano para nos libertar, promover no tempo dele, né? Então, em qualquer que sejam as circunstâncias, as situações da vida, vamos buscar meios de glorificar o Senhor, mesmo quando estamos esperando pacientemente, Deus vai cumprir seu propósito nas nossas vidas. É como diz o nosso versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por nossos irmãos queridos que têm se esforçado, Deus, para servir o Senhor fielmente neste mundo cercado de aflições. Ajuda-nos, ó Deus, olhando para José, tirar muitas lições da vida dele. Olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que ele
sofreu em nosso lugar, mas também suportou. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou todo o sofrimento, para que nós tivéssemos a alegria da salvação. Obrigado, Pai, por tamanha graça, tão grande salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém.